Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para mais um bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes, frente a frente aqui comigo, batendo um papo naquela pegada, galera, de compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Quer crescer enquanto pessoa? Quer crescer enquanto profissional? Quer mesmo? Então, vem com a gente, porque vai estar aqui com nós, batendo um papo, uma menina que a gente gosta demais, admira. Conheceu ela, pessoa incrível, conheceu o pai dela, daqui a pouco a mãe dela tá aqui no podcast também, porque, galera, o filho é, via de regra, o resultado do que foi o pai, do que foi a mãe. Então, é bom a gente estar perto de pessoas que têm uma energia massa, são pessoas que sempre trazem informação, sempre corroboram e sempre estão dando um pouco mais do que é sua obrigação. Isso é um retrato do que é a Anne. Não é eu, Moraes, que estou falando, é o que todas as pessoas veem no nosso dia a dia. E a gente fala isso com muito, mas muito orgulho no nosso coração. Sobre o que a gente vai falar hoje nesse podcast? Olha só, sobre o procedimento interno do escritório e a função dela, que é ser assessora. Então, tem várias funções no escritório. Atendedor de lead, assessor, líder, gestor. E todas essas funções, elas são imprescindíveis se entender os detalhes dentro de cada uma. Dentro de cada função específica, tenha uma necessidade de entender o procedimento interno dela, para entender a funcionalidade do escritório. E daí, ver a orquestra tocar em cada uma das suas fases. Então, veja bem. Você é cliente, você é dono de escritório, você é advogado. Então, a sua instituição, a sua empresa, ela tem que ser setorizada. Hoje a gente vai conversar sobre um dos setores do escritório. Setor de lead, quem atende por telefone. Setor de assessoria, quem pega os documentos do escritório, pega os documentos do cliente, traz tudo para o arquivo do escritório, organiza tudo em detalhes e daí depois passa para uma outra fase, que é entrar com a ação efetivamente. Hoje vai ser sobre a segunda fase. Quem entender essa fase tão importante dentro da jornada de um cliente, dentro do escritório, com estrutura e procedimento, escala, ou seja, a gente faz mais de 200 processos por mês, então vem com a gente. Isso é legal para você, cliente, que está nos vendo também. Entender como é a jornada de um cliente dentro do escritório, com estrutura, com gestão, com procedimentos bem delineados. Então, vem com a gente, te convido para ficar aqui e a Lívia aí já vai compartilhar lá nos stories o link da Twitch. A gente está ao vivo aqui numa quarta-feira, 8 e pouquinho da manhã. Se você está por casa, trabalha de noite, tem um monte de gente em vários aí momentos do dia. Se você tem essa possibilidade de estar às 8 horas lá na Twitch, ao vivo nos ver, cara, vai lá, pode deixar uma pergunta, a Lívia tá ali, ao vivo, ali, vendo ali os comentários, pode deixar lá, que depois, na medida do possível, a Lívia passa aqui para nós e a gente responde, a gente vai trocando ideia. Então, vem com a gente. Vamos lá, então, com nossa amiga Lívia. Bem-vinda. Ei, Lívia, aqui deixar registrado primeiro meu agradecimento por tu ter aceitado o convite, em que pese a situação do nosso convite, quando lançamos eu ter pensado, cara, será que ela vai? E eu disse, Lívia, vamos e tu vamos. Tipo, nem pensou, realmente se encorajou, eu disse, cara, vamos lá, vamos bater um papo, vai ser legal, Moraes. E nós dizíamos antes nos bastidores, né, a respeito de a gente ficar um pouco inquieto com relação à câmera, com relação a estar ao vivo, e dizia pra ti, cara, se tem uma coisa legal, é a gente poder conversar com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, e essa pessoa que eu falo é tu. Tenho um carinho gigante, uma admiração muito grande por ti, Anne, e quero deixar aqui isso explícito de uma maneira muito pública e muito notória. Parabéns pela tua coragem, parabéns pela forma como tu trabalha no dia a dia. Claro, a gente sempre pode melhorar, mas o que tu tem feito até agora é realmente digno de parabenização. Então, parabéns, meu amigo. Muito obrigada. Agora, se me permite, vamos começar daquele jeito clássico. Anne do céu, o que essa menina incrível olhou para as profissões à disposição dela e disse, eu vou fazer direito. Se me permite primeiro, colocar aqui o teu nome completo, o que tu faz no escritório e depois
na seguida, tu responder o porquê tu escolheu aí trilhar o caminho jurídico, o caminho aí do direito, Anne. Bom, eu sou a Anne, meu nome é Anne Cristine Zunino e eu sou assessora aqui do escritório, né? Sou assessora ali da equipe do Eduardo, a gente trabalha com a aposentadoria e os benefícios do INSS. Bom, por que do direito, né? Eu me interessei com o direito porque eu queria algo que me agregasse muito conhecimento e que não fosse uma faculdade na qual eu iria me arrepender. Então, eu queria algo que fosse me agregar e que eu nunca perderia aquele tempo, né? Seria algo que eu poderia utilizar para minha vida. Então, eu sempre gostei muito de buscar conhecimento e eu achei que era uma faculdade que iria me agregar bastante. Sempre tive interesse em ajudar as pessoas, inclusive eu tenho um irmão que tem autismo, então o previdenciário foi muito bom para mim, porque eu pude estar mais perto de ajudar quem realmente precisava. Caraca, não sabia? Quantos anos tem o teu irmão? Meu irmão tem 9 anos. E qual é o grau de autismo dele? Ele tinha o grau 2, na verdade, né? Só que como ele conseguiu ter terapia logo cedo, aí foi diminuindo. Aí hoje ele tá no leve, não é mais moderado. Mas eu já conversei com ele, eu não vi, assim, como é legal o tratamento, né? Porque, assim, se não ter o tratamento, os efeitos colaterais vão aparecendo. E se ter o tratamento adequado, a terapia adequada, o farmacêutico adequado, cara, vai reduzindo e some. Some. Só que tem que ter tratamento. E na grande maioria das vezes, acaba que a nossa vasta população não tem esse privilégio, né? Que tem o teu pai, tem a tua mãe, de poder pagar, poder, às vezes, dar tudo o que a criança precisa para mitigar os efeitos colaterais, né? Porque eu tenho certeza que custa caro, né? Não. Custa, mas a gente fez muitas campanhas, na verdade, né? Como quais, por exemplo? A gente fez, por exemplo, até um pedágio para conseguir dinheiro para ele. Ele tinha um Instagram, a gente tinha vaquinha. Inclusive, a terapia que ele tem hoje lá em Balneário, a gente ganhou da Roberta, né? Que ela é dona de uma clínica lá. Então, ele ganhou muito disso. Então, é um grande privilégio, mas foi algo ganho. Que quando a gente iniciou o tratamento, a gente não tinha condições de manter. Mas a gente foi na coragem buscar para ele conseguir. Porque, querendo ou não, hoje a gente tem alguns meios gratuitos, né? Porém, não são, às vezes, o tempo necessário para eles, né? Eles têm ali, quando a criança é diagnosticada, tem um laudo, tem um tempo necessário que eles precisam ali de certo tratamento para conseguir ali ter uma grande melhora aqui. Consegue ser perceptível, né? Então, ele conseguiu ter esse tempo, mas foi com a busca ali de pedágio, vaquinha que a gente fez através das campanhas. Cara, que legal. E tu tem bastante contato com a Carielle, que trabalha no setor de LOAS aqui no escritório e direciona muito cliente de LOAS para ela, para ajudar com relação a essa parte, porque é bem comum, né? Se ter diagnóstico de autismo, TDAH e tantas outras patologias que envolvem criança, e já pegou esse feeling de identificou passar para a Carielle? Já. Já. É legal, né? É legal. Cara, o que tem de mães que entram em contato comigo em decorrência do filho que está em tratamento de saúde, que eu mando o cliente para a Carielle. E assim, depois que dá certo, é algo incrível, né? É muito bacana. É a sensação de ajudar quem realmente precisa. Sim. E Oane, olha só. Beleza, a gente vai entrar aí pro primeiro semestre, né, de bate-papo, primeiro semestre aí de desafios. E eu digo bate-papo porque a gente utiliza aqui no escritório uma metodologia de trabalhar, né, que eu chamo de 80-20, né, praticamente ali 80% do nosso tempo em uma hora realmente a gente trabalhando ali concentrado e os outros 20 divide em 10% atendendo ali cliente, respondendo WhatsApp e os outros 10% trocando uma ideia, conversando. Então, por isso que eu digo esse bate-papo, esse vivenciar com a situação da galera aqui no escritório. É um formato diferente que a gente tem de trabalhar no escritório e que eu gosto muito, acredito muito nessa ideia. Só que, claro, quando trabalhar o 80, trabalhar mesmo. Aí o 20 daí ficar mais ali leve, né, a situação do nosso tempo. Nesse período de um semestre, qual foi
o grande desafio para a Tiane aqui no dia a dia do escritório, Anne, se me permite a reflexão? Um grande desafio, eu acho que foi mais a questão de lidar com pessoas e entender e compreender a história de cada uma, né? E saber administrar muito bem os sentimentos que você vai ter em relação àquela pessoa. Eu sempre busquei querer ajudar cada um e entender a história de cada cliente, mas sempre ter um certo cuidado em como que a gente aborda esse tipo de cliente. Então, uma coisa que eu tenho aprendido todos os dias e tento melhorar também todos os dias, e é o meu maior desafio, é a questão de lidar com pessoas e ter um certo cuidado, porque cada pessoa ela vem com uma grande bagagem e como a gente trabalha com benefícios por incapacidade, por exemplo, estamos ajudando realmente quem precisa e essas pessoas geralmente estão num momento difícil. Então, tem que ter uma certa delicadeza ao chegar nessas pessoas, né? Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, está concentrado ali em protocolar muitas demandas, mas mesmo assim, essas pessoas elas precisam de um certo cuidado e se sentirem cuidadas. Então, é o que eu mais prezo, mas também é um grande desafio. Cara, que legal. E qual a estratégia que tu utiliza ali atendendo os clientes nesse momento desafiador, que é o atendimento, e que permite que o cliente ele se sinta cuidado? Tem algo que tu faz ali que tu percebeu, cara, isso aqui dá muito certo. Eu tô fazendo isso aqui e tá legal. Que ela se sinta importante e cuidada. O que tu faz? Eu acho que é desde dos mínimos detalhes que a gente tem que cuidar com o cliente. Então, muitas vezes eu sempre tento recepcionar o cliente com um sorriso. O aperto de mão também é importante, de certa forma. Então, o sorriso, o aperto de mão, a forma que o teu corpo está diante ao cliente, sempre oferecer um cafezinho, uma água, né? Sempre destacar que ele pode ficar à vontade e a questão de ouvir, né? Eu tenho algumas trocas com alguns clientes que é bem interessante. Às vezes eles mostram até foto da família, então isso é interessante, é dar abertura para eles se sentirem à vontade. E tudo isso vai desde a forma que o teu corpo está recebendo aquela pessoa. Boa, boa. E essas técnicas de venda, isso tu aprendeu no dia a dia aqui no escritório ou isso vem do teu pai, que é um vendedor nato? E o teu pai, pô, vende pra caramba, tá? Daqui a pouco eu vou comprar uma cama dele, tá? Meu Deus do céu. Olha, veio dos dois, na verdade, Aham. né? Eu sempre digo que a gente pode melhorar, mas como eu já tive também algumas outras experiências trabalhando, eu acho que a bagagem ela foi dividida aos poucos, né? Então foi muito com o que eu via dos meus pais, que a minha mãe também é uma grande empresária, mas eu também vi aqui, muito no dia a dia, na prática, eu fazendo e vendo a diferença que faria, né? Então foi muito com o grande aprendizado aqui no escritório. E, e, e olha só, tu também atende bastante cliente online. E qual o desafio do cliente online, que é aquele que a gente não tem essa possibilidade de olhar olho no olho, apertar a mão, ter uma postura aberta, ver como que tu lida com esse cliente online, que sobretudo agora, que a gente trouxe o celular, que trabalhava uma pessoa que saiu no escritório, né? E agora está atendendo ali uns clientes que ficaram o diálogo no meio do caminho. Como que tu faz para que esse cliente online a gente não perca essa energia que o físico permite que a gente vivencie? Porque olhar olho no olho, apertar a mão, dar um sorriso, é legal presencialmente. Agora, como transferir toda essa energia, toda essa estratégia para quando a gente tá lá pelo WhatsApp? Anne do céu! Como eu já fiz vídeo uma vez, né? Eu iniciei aqui no Deixa escritório. eu te dizer uma coisa. Peraí. Pode falar. Esses dias eu disse pra uma pessoa de uma maneira equivocada. Deixar aqui isso aqui registrado. A pessoa que mais fechou o contrato em um mês até hoje foi tu. Tu foi Sem IA. sem IA. Agora tem a IA ainda que dá uma otimizada. Não, deixa eu te contar uma coisa. Estender até a Live. Conheci esse final de semana a Live, uma pessoa que vende uma ferramenta que conseguiu conectar o Zapzai com o N8N, que é a nossa ferramenta de inteligência artificial. Agora, a IA vai atender e vai mandar o contrato para assinar. Sem a necessidade de intervenção humana.
estamos ficando muito chiques. Que maravilha vai ser, Anne, que maravilha. Mas, beleza, daí voltando lá. E aí, conta pra nós o desafio, Anne, do WhatsApp, do atender online. Como eu sempre digo, eu acho que vai sempre parte dos mínimos detalhes do teu cuidado com o atendimento. Então, sempre quando a gente preza por um atendimento para o cliente, desde não tem problema. É desde um emoji, desde um áudio e a forma que o cliente está falando. Então, tem algumas formas que eu utilizo, é que, por exemplo, se o cliente prefere digitar, a gente continua digitando. Boa. Se o cliente prefere áudio, a gente manda áudio. De certa forma, ele já se sente acolhido por tu ter escolhido o meio de conversa dele. Efeito espelho, né, guria? Se o cliente gosta de uma ligação, o que também ajuda na questão da confiança, porque a gente tem a distância, a gente também faz e sempre está à disposição de ligação. Depois eu mando uma mensagem. Quem olhou a chamada e disse, depois eu respondo, que joga a primeira pedra? Acontece. Meu Deus. Acontece no dia a dia. Da gente olhar a chamada e ficar pensando, meu Deus, e agora? Porque é um desafio. Sim. É um desafio tu olhar para uma pessoa completamente diferente e ali tu tem que conhecer a pessoa para conseguir dar aquela abertura que muitas vezes a gente tá com um leve receio também, né? Mas são desafios que a gente precisa enfrentar. A ligação, ela é muito crucial para um cliente que às vezes ele tem uma certa desconfiança ou até mesmo uma certa ignorância, porque muitos não sabem nem escrever, né? Uhum. Alguns não têm esse conhecimento. Então, se faz necessário... Cara, e tem um índice grande de pessoas que ainda não sabem escrever que entram em contato conosco, Sim, Anne? muito. Caraca. Na época que eu atendi os leads, era muito frequente. Era muito frequente. Eu fazia muitas ligações e bastante vídeo do escritório, para eles conhecerem aqui também. Então, Sim. de certa forma, eu conseguia transmitir um pouco essa questão da abertura através dos vídeos, né? Sim. E também eles acompanham as redes sociais, né? A gente tem muitas avaliações no Google também desses clientes online que conseguiram ter essa conexão com a gente através das redes sociais. Então, a gente tem que aparecer. Sempre Sim. com coragem, né? Dar a cara. E eu acho que isso é muito importante pra gente conseguir atrair esses clientes online. Acredito muito nisso, tá? E aí, me diz uma coisa. Da onde tu é natural, guria? Tu é aqui de Santa Catarina, os teus pais são de Santa Catarina? Conta um pouquinho aí da nossa história, agora da tua história eu fiquei curioso, Anne. Eu sou aqui de Santa Catarina, né? Sempre fui catarinense. Eu nasci em Nova Trento. Eu morei em Nova Trento ali 5 anos e já tô há 11 anos aqui em São João. Né? Eu vim morar aqui com os meus pais avós estão aqui também. Mas eu, na verdade, a minha família, por parte de mãe, ela é gaúcha. Eles são lá de Carazinho. E o meu pai também era daqui de São João. Só nasceu em Brusque, né? Porque antigamente ninguém nascia em São João. Era nas cidades vizinhas. Mas o pai nasceu em Brusque, mas sempre morou em São João também. Então, eu sempre estive aqui. Mas quando eu era criança, sempre era chamada de Cataúcha. Porque a família da mãe é toda gaúcha, né? Eles vieram. Então, do Rio Grande do Sul. Cara, que legal, bacana. Show de bola. Fala, meu povo, aqui comigo, ó. Então, nós encerramos aqui o primeiro bloco, entendemos aqui um pouquinho do porquê nossa amiga Anne escolheu fazer o direito. Galera, a clareza com relação ao porquê tu vai exercer algum tipo de profissão te dá propósito na tua vida. Faz com que tu levante com mais empolgação de manhã. E, sobretudo, quando tu deita na cama de noite, tu deita cansado, cansada, porque tu tinha um propósito naquele dia. Que no caso aqui, acho que na grande maioria das pessoas que fazem direito, e eu coloco até eu aqui nesse bolo, é realmente o propósito de ajudar pessoas. O propósito de fazer o bem. O propósito de entregar o nosso melhor para aquele momento que a pessoa está passando e que sem a nossa ajuda ela não consegue passar. Nós, operadores de direito, somos a ponte que liga a pessoa até o direito que ela busca. Esse é o nosso papel, pegar a pessoa na mão, acompanhar ela nessa jornada. Esse é o papel do operador de direito. Esse é o nosso papel, ter clareza com relação
ao que se quer, qual o seu propósito, cara, dá um outro gostinho para nossa vida. Parabenizar aqui por essa clareza que tem a Anne com relação ao porquê fazer o curso de Direito. Quer saber mais sobre a Anne? Isso aqui provavelmente vai estar num corte. Daí depois olha o podcast, né? Pô, não vou falar tudo aqui. Ó, falou aí com nós uns 10, 15 minutos aí a respeito de questões envolvendo aí a situação da biografia dela. E é muito legal, porque às vezes a gente tem muita similaridade. O que tu tá passando, Maria, João, Pedro, Marcos, que tá me olhando, tenha certeza absoluta. Alguém já passou. Estude a biografia, escute o podcast, e pela jornada que tu tá passando, tu pode passar de uma maneira muito mais tranquila, porque tu vai ver, cara, o que tu tá passando, alguém passou. E tu pode ter lá a receita do bolo, para que essa tua jornada ela seja mais leve. E, inclusive, um dos objetivos do podcast é este, te ajudar na tua jornada, porque aqui a gente compartilha conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. E essas histórias, elas podem ser parecidas muito com a tua história, e como nós superamos os nossos desafios aqui, tu pode superar os teus. Então vem comigo, agora a gente vai pro segundo bloco, que é o fight do dia a dia no escritório. Vamos entender agora um pouquinho do que a Ana faz no dia a dia. Diz aí, ô Anne, o que exatamente tu faz aqui no escritório? Conta pra nós, minha amiga. Bom, eu sou geralmente a segunda pessoa que fala com o cliente, né? Show. Primeiro tem a recepção, a ver se a pessoa tem direito. E depois sou eu, que vou analisar todos os documentos. A gente pega todos os documentos médicos com o cliente, pega ali a questão da senha do INSS muitas vezes e começa a analisar realmente o que é o caso do cliente através das documentações que são direcionadas para a gente, né? Então, ali é montado a organização dos documentos para a gente fazer uma ação e também organizado uma tarefa onde, além de ter a versão do cliente, tem a versão que foi colocada nos documentos. Porque além de ouvir o cliente, acolher a história dele, a gente sempre precisa ter clareza do que se trata e ser com base naquilo que a gente pode provar também, né? Bah, que legal, gostei disso. Mas continue aí, desculpa te interromper. Então, eu faço essa recepção com o cliente, sempre estou ali em contato também. Diariamente a gente recebe muitas mensagens para saber como está o processo, então tem que passar uma certa clareza para o cliente de como que está funcionando. Então muitas vezes eu explico um pouquinho da trajetória para o cliente, até para, de certa forma, eles ficarem tranquilos e saberem ali uma média de tempo e a gente sempre conseguir cumprir ali com aquele prazo estipulado pelo cliente. Também tem a questão de petições, né? Que eu já fiz algumas petições. Legal. E organizar os documentos, fazer as petições, organizar as tarefas, entender realmente qual é o caso do cliente e sempre conferir ali os processos administrativos, avisar das perícias e manter aquela organização da nossa agenda. Boa. E qual é o grande desafio nessa função aí? Porque daí tu está em contato com pessoas que dizem assim: eu sei que eu tenho direito à minha aposentadoria. Pede minha aposentadoria. E daí tu vai lá ver, não tem direito à aposentadoria. Cara, como que tu lida com esse desafio de explicar pra pessoa que o que ela quer, ela não tem direito? Já passou por uns perrengues assim? Conta pra nós aí como que tu lida com esse tipo de informação que às vezes traz uma certa frustração ali pro cliente. A gente sempre parte pelo princípio de qual a documentação que o cliente precisa e quais são os direitos que ele precisa. Então, o que eu tento fazer é explicar para ele como é essa trajetória, para que ele consiga também se autodiagnosticar de certa forma. Então, boa. ele sabendo as documentações necessárias e ele sabendo pelo menos uma base dos requisitos, muitas vezes ele mesmo acaba dizendo: eu acho que eu não tenho direito, eu vou esperar mais uns 2, 3 aninhos. Caraca, tu faz o cara ter resposta em vez de dar a resposta. Sim. Uma pergunta. Cara, A gente vai perguntando ao invés de responder. E quem te ensinou essa estratégia? Dia a dia. Tem que ensinar pra nós. Tu já tem o teu nome lá para fazer o momento de educação no escritório? Não. Não? Então já vamos botar. Bora? Bora. E nessa câmera aqui, ó, Olivia, se me permite.
Galera, olha só que legal. Toda semana, na segunda-feira, às 8 da manhã, a gente faz uma reunião de 1 hora com os líderes para explicar o que os desafios que a gente enfrentou na semana que passou e os desafios que a gente vai entrar a ter que encarar nessa semana que entra. E uma vez por mês, a gente tem a reunião mensal de todo o escritório, que é uma reunião de 1 hora. E que foi lançado aqui para a Anne ao vivo, o convite para ela fazer parte desta reunião que ocorre da seguinte maneira. E é muito legal, a gente tem aqui uma mesa comprida que cabe 20 pessoas, 10 de cada lado. Tem um púlpito aqui como se fosse de igreja. E agora a gente comprou um microfone para falar, que dá um volume ali um pouco mais alto, não precisa ficar gritando, forçando um pouco a voz, né? E a pessoa convidada, uma das pessoas convidadas, no momento educação, o que ela faz? Ela escolhe um tema relacionado ao que ela faz para falar até 7 minutos sobre o tema. E a gente ouvir e entender como que a gente pode fazer para conseguir cliente para ela. Por exemplo, como a gente tem bastante pessoas trabalhando no escritório, pode ser que alguém não entenda bem qual é o cliente potencial que a Anne ela trabalha. E daí, quando ela fala sobre qual é o cliente potencial, o que exatamente ela faz, todo mundo consegue, de alguma maneira, contribuir, identificar, de repente, algum cliente e enviar depois para ela. E daí, dentro desse momento de educação, tem uma pessoa também que apresenta quem vai apresentar. Então, imaginemos ali que no dia lá da reunião mensal, a Anne vai falar sobre a aposentadoria dela. Ela fala sobre a aposentadoria e antes dela começar a falar sobre a aposentadoria durante 7 minutos, tem uma pessoa que apresenta. Quem é a Anne? 2 coisas que ninguém sabe sobre a Anne. E daí a gente vai conhecendo ela um pouco melhor. E é muito legal. Anne é muito massa, né? E fica aqui o convite pra gente não lembro como é que tá a agenda de apresentação, mas se tiver alguém na próxima, seguidamente, vão fazer parte conosco aí da apresentação. Vai ser muito legal, tá, Anne? Tu tem muito para nos ensinar. Inclusive, dentro desse contexto, até envolvendo daqui a pouco o atendimento. Trazer para nós uns feedbacks sobre como tu faz e que eu te ouço e digo, cara, que massa, eu vou copiar essa guria. Combinado. Muito bacana. E diz aí, e qual a maior dificuldade, cara, da galera para entender o que a gente tá falando? Porque às vezes a gente diz, cara, eu preciso desse documento, a pessoa, tu diz assim, eu preciso do trem, e a pessoa diz, o quê? Tem? Tipo, tu fala uma coisa, a pessoa entende outra. O que tu percebe é a grande dificuldade dos clientes no dia a dia, no sentido de não entender o que a gente está pedindo, o que a gente está querendo, e como que tu está superando esses desafios no teu dia a dia, Anne? Mais difícil para os clientes entenderem é o porquê da senha do INSS. Ah, é? Essa é a maior dificuldade. Os clientes, a senha Gov é uma senha importante para todos nós. Então, para os clientes, ela é o mais complicado da gente conseguir pegar a senha. Então, a dificuldade é dele compreender a importância de cada documentação, a importância de eu conferir aqueles documentos. Por exemplo, o laudo-SAB, o deferimento ou indeferimento que a pessoa teve de um benefício. A gente precisa daquele documento ali para colocar durante o processo judicial, né? A gente precisa do indeferimento para falar sobre o que foi negado. Então, eu sempre preciso desse documento que está no INSS do cliente. E é o mais difícil dele entender o que é aquele documento e o porquê daquele documento. Muitas vezes eles querem eles mesmos mandarem, né, o documento, porém a patologia tem que ser sempre correta, né? Aquele indeferimento não pode ter sido usado em outro processo judicial. Então, dá um pouco mais de trabalho e explicar um pouquinho essa questão para o cliente. Da necessidade da senha Gov e do porquê. Mas tenho lidado assim com um pouco de paciência, muitas vezes chamando eles presencialmente quando é possível e fazendo do lado deles, para eles verem exatamente o que eu estou fazendo. Então, é tranquilo, mas eu acredito que o mais difícil é sempre gerar aquela confiança no cliente, para ele compreender o que você está fazendo e depositar a confiança inteiramente em você. Cara, que legal. Olha só, trazer aqui uma notícia quentinha, de primeira hora para ti. Ontem a gente foi no evento de direito previdenciário, e daí só para deixar registrado aqui, a gente tem uma sequência. Eu tenho um grupo aqui de pessoas
que tem um monte de pessoas, né? E daí a gente vai respeitando essa ordem, né? De pessoas que sempre que tem um evento a gente convida. Na sequência de convidar para o evento, se eu não me engano, tá até tu. Ou seja, nos próximos eventos que ter, provavelmente tu vai ser uma das pessoas que vão ser convidadas para ir, né? Então, só para que tu trabalha no direito previdenciário, teve um evento de direito previdenciário, tu não foi. Mas só para explicar o porquê tu não foi, porque tem uma cronologia, né? De tempo das pessoas irem, né? E no evento ontem de direito previdenciário, aí, o que foi falado entre alguns especialistas, inclusive um representante da Superintendência do INSS de Santa Catarina e representantes da OAB, né, advogados, algo muito bacana, que é o seguinte: a senha Gov, ela é para tudo. E a gente não quer a senha Gov. A gente quer as coisas que estão no INSS. Então, o que a OAB está trabalhando, conversando com o INSS? Para gerar para nós uma outra senha, que não seja uma senha para ter acesso ao Gov, mas uma senha para ter acesso só às coisas do INSS. Eu não quero assinar digitalmente pelo cliente. Eu não quero também pedir uma certidão de inteiro teor das casas que ele teve. Cara, eu quero só o laudo SAB, eu quero só o indeferimento, a cópia do pedido de aposentadoria negada para entrar com a ação. Se der certo, vai terminar a folia da senha do meu INSS, do Gov, senha do Gov. Vai ter só a necessidade da senha do meu INSS, que daí a gente vai ter, mas que vai ser algo à parte, a senha Gov. E vai facilitar demais nossa vida, né? Vai facilitar muito. Porque, querendo ou não, uma senha que você pode assinar, né? Os clientes ficam receosos e é compreensível a questão deles, né? Essa questão ali, eu até às vezes comento com algumas amizades e eles também não passam a senha igual. Sim. Então eu entendo o certo receio das pessoas, né? Por isso é muito bom quando os clientes vêm presencial e a gente consegue estar do lado deles. Mas também é mais gratificante ainda quando você consegue um cliente de lead ter tanta confiança em você ao ponto de passar. Mesmo sabendo das situações ali que a Senha Gov tem, eles depositam confiança na gente. Isso é muito, muito, muito importante para mim. E isso parte desde o princípio do primeiro atendimento. Se no primeiro atendimento ele teve confiança, vai ser cada vez mais fácil de gerar confiança naquele cliente. Mas os mínimos detalhes do início não pode gerar desconfiança no cliente. O primeiro atendimento, ele é um dos mais importantes. Deixa eu me arrepiar, que massa, né? E ter isso muito... O objetivo nos nossos pensamentos nos permite alcançar mais resultado. Cara, entenda de uma maneira objetiva. Gerou confiança no início, a confiança vai ser gerada para sempre. Não gerou confiança no início, a desconfiança ela vai perdurar. E daí vai quebrar os pratos em algum momento, né? Fica mais frágil a relação, né? Tem uma coisa que eu acredito muito, que é a parada da estratégia. A gente tem estratégia para atender. Porque se a gente não tem estratégia para atender, o que vai acontecer? A gente vai gostar de pessoas que nem a gente. Eu sempre digo que a gente é tão parecido com as pessoas que a gente gosta que quando a gente vê alguém diferente da gente, a gente diz que é estranho. A Anne e o Moraes, a Anne foi pro shopping. Lá no shopping, caminhando, daqui a pouco, cara estranho. Roupa rasgada, daqui a pouco aparece alguém vestido parecido. O normal até que enfim. Mas é porque é que nem a gente. Então, para não cair na armadilha de gostar de quem é que nem a gente, ou não cair na armadilha do cliente gostar da gente quando o cliente perceber que nós somos igual a ele, é ter uma estratégia. E a estratégia, quanto mais bem desenhada, mais próximo de um livro escrito tu estará. Começa a botar no papel. Escrever um livro. Como fazer atendimento. Pá! Já vão vender. E o potencial gigante, para isso tu tem. Só colocar no papel, porque na tua cabeça já está, tá, Anne? Já vi pessoas com muito mais idade que tu
não ter 1/3 do conhecimento que tu tem sobre vendas. Isso é massa, tá? Isso é muito legal. E aí, olha só. E nessa trajetória aí? Uma história bacana. Lembra de algum cliente? Sim, lembro de alguns. Ontem a gente conseguiu uma aposentadoria. Eu sempre comemoro por cada cliente, porque eu fico muito, muito feliz. E é muito importante quando a gente tem esse contato com o cliente, que alguns a gente conhece e acaba conhecendo mais, né? Eu digo os que vêm presencialmente. A gente acaba conhecendo um pouquinho mais deles presencialmente, né? Então tem um contato maior. E é muito interessante. Tem uma cliente, a Leonie, que ela ganhou o benefício. Eu fiquei tão feliz, eu lembro que o Eduardo falou assim, nossa, que bom que ela ganhou, porque a gente ficou muito, muito feliz por essa cliente. Porque ela teve um contato muito bacana. Assim, ela sempre respeitou a gente, eu acho interessante quando o cliente tem um grande respeito, mas super animada. Então, eu fiquei tão feliz por essa cliente quando ela ganhou o benefício. Eu lembro que é uma das clientes que mostrou a família dela toda pra mim, de tão empolgada que ela tava. Caraca, que massa. Então, é muito legal, assim, você vivenciar essa empolgação com o cliente e realmente sentir paz de ajudar realmente uma pessoa que precisa. Então, é interessante ver uma pessoa que estava passando por dificuldades, mas eu gostei muito do jeito que essa cliente lidava com as situações. Porque mesmo passando por dificuldades, ela estava sempre sorrindo, sempre de cabeça muito erguida e sempre pensando positivo. E que bom que deu certo, mas deu porque ela sempre teve aquela energia positiva junto dela. E a gente tá aqui só pra agregar os sentimentos bons do cliente. Sim, concordo contigo. E é tudo sobre isso, Tani. Sobre o modo como a gente se expressa com gestos. Porque a gente fala com os nossos gestos. Se for pensar na evolução do homem, né? O homem, ele... No início, né? Segundo a ciência, ele não falava, ele se gesticulava. Então, via de regra, olha só que interessante. O cliente, ele vai falar, eu vou falar, e Tuane vai falar com os gestos. Então, se tu prestar atenção nas pessoas, a fisionomia do rosto vai responder. O modo como os braços, os pés, eles estão posicionados, eles vão responder. Ontem fui num evento, contava até antes, né? Vale a pena reiterar, fui num evento, e usei uma estratégia muito legal, que eu aprendi num curso que fiz. Quando duas pessoas estão com as pernas viradas um para o outro, é um diálogo particular. Tu não chega para conversar com as duas pessoas. Quando tem 3 pessoas e as 3 estão com os pés virados para eles, também é um diálogo fechado. É um círculo fechado. Onde se tu entrar ali, tu vai estar invadindo a privacidade. Agora, quando tu passa e tu vê 2 pessoas assim, maravilha, é o convite para entrar na roda. É o convite para fechar uma roda. Tem 2 pessoas assim, dá para chegar para conversar. Tem 3 pessoas assim, dá para chegar para conversar. Por quê? O movimento tá falando o inconsciente por eles. E é uma coisa tão simples, né? Mas que se tu tem conhecimento, tu tá no jogo e se entrosa. Tá entendendo o que eu tô falando? E se tu não tem conhecimento, tu chega no grupo errado. E de repente esse grupo te expele, porque tu invadiu o ambiente privado. Daí tá 2 pessoas lá. Daí tu vai lá e... e aí? Meu nome é Moraes. Não, Moraes, dá licença aí, porra. Conversando aqui sobre umas treta. Então, conhecimento, cara. Depois do gesto, é o pensamento. Cara, às vezes tu não controla o teu pensamento, tu só age com os movimentos. E às vezes depois tu nem falou, mas tu já respondeu com os teus gestos. Mas depois dos gestos vem o pensamento. O pensamento, ele é algo muito forte. Porque às vezes tu fala
E tu nem entendeu por quê. É porque tava tão forte nos teus pensamentos, no teu coração, mas tão forte que só... Sempre tem que cuidar muito. O pensamento ele é muito importante, né? A questão ali, quando tu não cuida dos teus pensamentos, você decide atingir as tuas emoções e o teu comportamento também. Então, eu sempre digo que tudo começa ali no pensamento, porque dependendo do que tu tá pensando, sem querer aquilo ali já tá te afetando, então já tem as tuas emoções referente àquele pensamento e de repente o teu comportamento não é o que você gostaria, mas tudo começou de um pensamento que talvez não precisava estar ali. E a grande pergunta é, o que tu pensa? O que tu pensa, Anne? O que eu, Moraes, penso? Porque o que eu pensar vai acontecer. O que eu pensar é o que eu sou. O que eu pensar vai transformar a minha realidade. Cara, isso tem muita força, Anne. Porque eu tô tão cansado. Cara, eu tô tão triste. Cara, nossa, que desafio. Então eu tô transformando o meu dia. Então é muito fácil a gente argumentar, né, cara? Agora, o dia a dia, nos nossos pensamentos, do momento que a gente levanta, que saiu da cama, até o momento que a gente tá aqui gravando esse podcast, é a pergunta que a gente tem que se fazer para nós dois. É bonito, a gente há de argumentar aqui, mas como tá os meus pensamentos? Hoje, vinha de casa e agora abrindo o coração aqui para ti, no bom sentido, eu orava e tive o cuidado de não esquecer de ninguém. Orava lembrando o nome da Eduarda e na minha oração chegava até a Ana Maria e depois ia pro Jonas lá no Rio Grande do Sul, que trabalha com a gente, orando por cada um e pedindo para que Deus ele me ajudasse a cuidar dos meus pensamentos para que eu tivesse pensamentos bons, positivos, de energia, de garra, de fé, de vencer, de realmente estar no topo do Everest. Tá lá no topo do Everest. Porque tudo começa no pensamento. Mas a grande pergunta é, o que está nos teus pensamentos, irmã? O que tá no teu pensamento, Ana? E fica aí a reflexão até para quem tá ouvindo a gente. O que tá no teu pensamento, meu amigo? O que tá no teu pensamento, minha amiga? Porque o que tá lá vai se transformar em realidade. Ponto. Acabou. Olha só. Projeto, vamos começar em 2027. Vou botar no papel agora. Depois que eu vou terminar, vou colocar lá no meu grupo de projetos futuros. Tu anota os teus planos? Sim. Show. Eu também. Tem um grupo aqui, planos do Moraes de advocacia, é um monte de plano lá. Pra não, se eu não colocar no grupo, eu esqueço. Tem um escritor que provavelmente tu conhece, ele não tá aqui, que é o Napoleão Hill. Provavelmente ouviu falar, né? Napoleão Hill, ele fez história, né, ao longo do tempo, falando sobre a gente alcançar o nosso maior potencial e alcançar resultados enquanto empreendedor, enquanto pessoas. E Napoleão Hill, ele acabou criando, né, uma instituição Napoleão Hill. E dentro dessa instituição Napoleão Hill, tem vários cursos. E esses cursos são designados como Mastermind do Napoleão Hill. Daí tem Mastermind sobre pessoa, Mastermind sobre empreendedorismo. Tem vários Masterminds que tem como objetivo extrair do coração da Anne e do coração do Moraes e dos pensamentos de nós dois o nosso melhor. É um intensivo que é feito durante um período de 8 a 10 aulas, onde o Mastermind
do Napoleão Hill, ele te permite te extrair o máximo de ti, com todo o conhecimento, né? Estudado, adquirido e colocado aí num formato, numa metodologia muito bacana, né? E que é vendido pela instituição. Hoje, aqui em São João, começa um Mastermind do Napoleão Hill, aqui no hotel Tri Hotel. E muito me falaram sobre isso. E muito acreditei na ideia, mas nunca fiz. O que vou fazer hoje? Hoje eu começo a fazer o Mastermind. Para ver se de fato isso acontece. E se isso realmente tem um impacto na minha vida, eu estou indo com fé, com a certeza de que vai acontecer, todos aqueles que se transformarem em líderes em algum momento aqui no escritório, vai fazer um Mastermind. Para ir para um outro nível. Um nível master. Alcançar o extraordinário, usando todo o potencial dos nossos pensamentos, do nosso coração. Um projeto futuro, eu digo isso porque é um valor um pouco elevado, mas que vale cada centavo no investimento. Vale cada centavo. Fazer o teste hoje, e tenho certeza vai ser muito bom, e depois passar para as outras pessoas também. Maravilha de Deus, Anne! Maravilha de Deus! A Anne vai ser uma líder aqui no escritório e ela vai fazer um Mastermind custeado pelo escritório. Se estiver nos meus pensamentos, acontecerá. Aí é que tá. Se estiver nos teus pensamentos. Porque tudo começa no teu pensamento, tudo começa no meu pensamento, né? A gente tem que acreditar. Sim. E olha só. Se me permite aqui um momento. Vamos pro terceiro bloco. Então, vem cá comigo, meu povo. Vem cá comigo, galera. Passamos pelo segundo bloco aqui. Entendemos um pouquinho do dia a dia da Anne aqui no escritório. Qual o papel aqui dela nesse contexto da jornada do cliente. E qual o grande desafio no bate-papo com o cliente. E agora a gente vai para o terceiro e último bloco, que é um momento muito legal, que é um quiz, onde a gente vai perguntar para a Anne qual o significado de uma palavra, de uma maneira resumida, ela vai dizer para nós esse significado e vai ficar aqui gravado. Então vem cá comigo. Olha só, Anne, qual o legal que eu acho desse final aqui, desse quiz? É o seguinte. Esse podcast a gente está gravando hoje, mas ele vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Ninguém vai tirar da internet. Vai ficar para sempre. A internet nunca vai se terminar. Então daqui a 10, daqui a 15 anos, tu, Anne, pode ir lá e ver o podcast gravado e ver, cara, que maluco esse Moraes, hein? E eu fui na onda bem maluca também. E tu vai ver daqui a 10 anos que a resposta que tu deu, que resume o significado dessas palavras para ti hoje, provavelmente vai ter uma grande diferença a tua resposta lá, daqui a 10, 15 anos. Guarda no teu coração isso. Daqui a 15 anos, 20 anos, eu vou lá ver o podcast daquele doido. E daí tu vai ver, caraca, o significado da palavra trabalho pra mim era essa, mas não tem nada a ver, cara. Ou tu vai ver, Deus naquele tempo era pra mim isso. E hoje ainda é a mesma coisa. Então, é legal esse quiz, é legal esse podcast, para depois tu ouvir e ver a tua evolução. Se ir lá e ver o podcast do Moraes, o primeiro que ele fez, e ver o podcast do Moraes de número 80, que a gente está gravando hoje, eu diria assim, mas tu não tinha vergonha, né, tchê? Coitado. Não tinha tanta sabedoria nas palavras. Tinha só coragem.
que hoje eu acho que tenho muito ainda, mas sei um pouco mais. Jesus, Maria José. Administra melhor a coragem e eu, como que vai usá-la. Que insight massa. Cara, que legal que tu falou. Administra melhor a coragem. Tudo a ver com o que tu disse. Cara, que bacana. Gostei. É isso aí. Porque a vida inteira... Cara, que massa que tu falou. Porque a vida inteira, Anne, vai ser sobre coragem. Antes eu não tinha. Hoje eu tenho e administro. E amanhã eu vou ter provavelmente mais. Cada vez mais a gente vai se forjando e ficando mais forte e mais corajoso para enfrentar os desafios que só vão crescendo. Mas vamos lá pro quiz. Então vamos lá. Em poucas palavras, Anne, o que é Deus para ti, minha amiga? Não, eu acho que eu conseguiria resumir em uma palavra. Pra mim, Deus é amor. É tudo. Eu acredito que a única forma de eu realmente ser feliz e amada é através de Deus. E sempre quando eu coloco, eu vejo amor em alguma pessoa, geralmente eu sempre digo que é Deus nela. E essa é a minha forma de ver. Pra mim, Deus é amor. Não é à toa que Davi Miranda colocou o nome da igreja Deus é amor. Ele foi muito feliz. E saúde? Saúde pra mim, além de saúde física ou mental, acho que paz, muitas vezes paz, sabe? E aprender a lidar bem com qualquer situação, a forma que a gente lida mostra muito como a gente está também, né? Então, pra mim, saúde é a gente sempre estar se cuidando, tanto de forma física quanto mental, e sempre estar aprendendo a lidar melhor com essas situações. Isso, eu digo muito agora falando de mais forma mental, né? A forma que a gente lida mostra muito como a gente está. E a gente consegue controlar muito bem essa questão. Mas precisa muito de... Acho que identificar quando a gente precisa de ajuda. Tanto médica quanto, vamos supor, de uma psicóloga, né? A gente sempre tem que saber identificar e sempre buscar. Mas sempre saber muito bem como a gente vai lidar com isso. Porque muitas vezes a gente pode, eu até falei no início, né, quando a gente tava conversando, que eu tava com anemia. Mas eu tô tentando a identificar isso não como um problema, mas uma forma de melhorar, de buscar mais saúde. Então, investir mais em mim em algumas coisas e não ficar com aquele pensamento de que, estou doente, então agora eu vou me fechar e me isolar e ficar num casulinho. Então, acho que isso mostra muito como que eu estou por dentro. Me dá teu autógrafo. É incrível, é isso aí. Muita sabedoria, tá? Perfeito. Perfeito. 100% isso. Claro que a gente falar é fácil. O desafio é a gente concretizar o nosso discurso, né? Mas saber a gente já tá no jogo. O detalhe é quando a gente não sabe. E tu sabe. Então a gente pode entrar no jogo pra ganhar. Agora, se tu entra num jogo que tu nem sabe, perde. Perde. E família pra ti? Família. Família, pra mim, fala muito sobre amor também. Pra mim, família é quem sempre tá com a gente nos momentos difíceis, nos momentos bons e tenta ser o máximo compreensivo pra estar com a gente. Quem ama a gente nos mínimos detalhes também. E eu gosto muito da minha família. Eu não tenho que reclamar da minha família, mas eu sempre digo que família pra mim, muitas vezes a gente sempre diz, né, que pode acontecer de ter um amigo que vira um irmão, que vira família. Então, pra mim, são pessoas que estão presentes nos momentos difíceis, nos momentos bons também, e que sempre tentam te compreender e querem realmente conhecer quem você é. Show. E trabalho? Trabalho, pra mim. Trabalho, eu sempre vejo como algo que a gente quer alcançar. Então, pra mim, eu sempre procuro mais trabalho pra alcançar os melhores resultados pra mim. Então, eu sempre digo que trabalho é um objetivo. Olha só. A pira que eu vou falar.
se tu ir atrás de dinheiro, até pode achar. Mas se tu ir atrás de responsabilidade, o dinheiro vai atrás de ti. Não tu atrás do dinheiro. E daí vem a grande pergunta. E isso serve para mim, gestor, para Tiane, Lívia, para todos nós aqui. Quando tu procura responsabilidade e assume as responsabilidades, tu tá num lugar fértil, vai crescer. Agora, se tu procura responsabilidade e tu tá num lugar infértil, não tem como crescer. Por isso que eu sempre digo nas reuniões, entendam a nossa missão, entendam a nossa visão. Aqui tu cresce. Aqui é um lugar fértil. Porque se tu estiver trabalhando num lugar onde se tu puxar todas as responsabilidades, mas não ter um reconhecimento futuro e a possibilidade de melhorar. Agora eu só fico olhando o teu olho de duas cores, guria. Meu Deus do pi. Entrei na pira agora. Por que tu falou? Eu olho... Verde claro. Não, ei, só pra constar aqui. Galera, a Anne é 1% da população brasileira que tem o olho de duas cores num lado. Que massa. Mas agora a gente fica só olhando. Mas é muito bonito, é bem legal. Chama atenção. Obrigada. Voltando. Até perdi. Beleza. Mas é sobre isso. Tem que estar num lugar fértil. Tá num lugar fértil, procura responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais vai crescer as flores, mais vai crescer o jardim. Agora, se é um lugar infértil, daí não dá. Não tem como. E a última. O que é diversão pra ti? Diversão pra mim... Eu sempre digo que aonde a gente tá é muito importante, né? E com quem a gente tá também. Então, pra mim, eu não coloco a diversão em lugares específicos ou coisas específicas, né? Eu sempre coloco diversão em relação às pessoas que a gente tá e como a gente lida também. Então, pra mim, diversão é até mesmo ficar papeando com a doutora Larissa. Pra mim, isso é o mais divertido do meu dia. Porque são as pessoas que a gente tá e como elas fazem a gente se sentir que conseguem transformar o nosso dia, sabe? Então, caraca, menino do céu. Pô, que massa o que tu disse. Pô, cheguei até a me emocionar. Que perfeito, Anne. Parabéns, tá? Quer deixar uma mensagem como encerramento? Acho que sobre o que eu mais falei, né, durante o podcast foi sobre a gente mudar a nossa perspectiva, né? Sempre a forma de lidar com as situações. Então, a forma que a gente vê, a forma que a gente pensa, tudo isso é o que pode transformar o nosso dia. Então, sempre quando eu poderia vir aqui, foi uma das coisas que eu fiquei pensando no início. Eu não posso ser a Anne medrosa. Eu não posso ser a Anne tímida pra sempre. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu era a Anne corajosa e vim fazer o podcast. E foi a forma que eu pensei sobre mim mesma que fez eu ter coragem de estar aqui. E tudo começou no meu pensamento. Então, a gente sempre administrar muito bem ali a nossa questão dos pensamentos, como a gente vai lidar com as situações, que isso pode transformar o nosso dia. Perfeito. Maravilha. Obrigada, tá? O coração se aqueceu no início desse dia com a tua presença e foi gigante esse nosso bate-papo. Obrigada mesmo, tá? Fala, meu povo! Vamos lá! Encerrando aqui mais um bate-papo animal. Estávamos ao vivo aqui na Twitch. Por que a gente tá na Twitch? Ó, vou só dizer pra ti uma coisa. Ó, vai lá e vê no YouTube como é que tá a nossa gravação. Depois vem aqui na Twitch pra ver como é que tá a gravação. Por que aqui na Twitch a qualidade de imagem é melhor? Por que aqui na Twitch a qualidade de áudio é melhor? Por que aqui na Twitch não tem delay, não tem ruído? Porque aqui é uma plataforma só de live e é melhor. Aqui tem pouco advogado. Ah, porque tu tá, Moraes? Pô, vamos desbravar. O que ninguém tá fazendo, a gente faz. Vamos lá, bem louco.
para fazer o que ninguém tá fazendo, para quê? Para te entregar um melhor em qualidade de imagem, qualidade de som, em conteúdo. Galera, bate-papo animal hoje, que eu saio desse podcast muito, mas muito feliz. Aqui na Finaleira, faço 3 convites para ti. O primeiro, se não é inscrito no canal, se inscreve, pô. Se inscreve lá no Instagram, se inscreve lá no YouTube, se inscreve aqui na Twitch, pra ver os cortes. Aqui a gente bateu papo 1 hora, mas depois sai aquele post de 1 minuto, 40 segundos, 3 minutos, certeiro com o que a Anne tá falando aqui, que pega o nosso coração e faz o olho marejar. Aí, a guria é fera, hein? Meu chapéu do céu, chega a gaguejar eu! E galera, segundo, veja só. Pô, comenta e compartilha, né, pô? E o terceiro, meu agradecimento a Deus, a ti. Deus abençoe hoje e sempre. E até o próximo bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes.